Este é Ronald Ritchie, um cidadão dos Estados Unidos que nos deixou em junho de 2014. Seu rosto estava estampado em todos os meios de comunicação por causa de um segredo que ele escondeu de todos, até mesmo de sua própria família. Ronald acumulou uma fortuna de 8 milhões de dólares ao longo de sua vida. O que torna a história de Ronald tão notável é que ele veio de origens humildes e cresceu em uma fazenda pobre e teve apenas educação básica. A maior parte de sua vida, ele trabalhou como zelador ganhando um salário mínimo. Vamos pensar sobre isso por um momento. Nos anos 2000, os zeladores ganhavam cerca de 1.800 dólares por mês. Ronald conseguiu transformar esse modesto salário em uma incrível fortuna de 8 milhões de dólares, o que equivale a 39 milhões de reais no momento em que eu estou gravando este vídeo. Agora, você deve estar se perguntando, como ele conseguiu isso? Eu sei como ele fez. Lição 1. A fórmula da riqueza. A chave do sucesso que Ronald dominava era uma fórmula secreta para a riqueza que simplesmente não se aprende na escola. Essa fórmula se resume em como você administra o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Em outras palavras, sua renda menos suas despesas resultam no que chamamos de fluxo de caixa. Aqui está o truque. Se você tiver um fluxo de caixa positivo, estará acumulando riqueza. Por outro lado, se o seu fluxo de caixa for negativo, estará acumulando dívidas. Morgan Housel, o autor do livro A Psicologia Financeira, destaca algo fascinante. A verdadeira riqueza está na quantia de dinheiro que você consegue guardar, não naquilo que gasta. Vamos fazer uma simulação prática. Digamos que sua renda mensal seja de R$2.000. Se suas despesas também totalizam R$2.000 ou mais, você nunca alcançará a liberdade financeira. Isso significa que terá que trabalhar indefinidamente, a menos que tenha a sorte de herdar uma fortuna. Agora imagine o seguinte cenário. Sua renda mensal é de R$2.000, mas suas despesas são zeradas. E você consegue manter o estilo de vida econômico mesmo após a aposentadoria. Nesse caso, você já é financeiramente livre. Você deve estar se perguntando, quem consegue viver sem despesas? Ninguém. Veja só, se suas despesas ficarem entre 0 e R$2.000, ou seja, se você tiver um fluxo de caixa positivo e economizar o suficiente, você poderá fazer com que o seu dinheiro comece a trabalhar para você e gerar renda futura. Quando essa renda futura for capaz de cobrir todas as suas despesas de vida, então você estará no paraíso financeiro. Vamos imaginar o seguinte cenário. Para você, a liberdade financeira significa ter uma renda passiva média mensal de R$ 7.500. Para atingir esse objetivo, você precisaria, na verdade, ter uma renda passiva média de aproximadamente R$10.000. Já que é necessário reinvestir parte dessa renda, no caso aqui estou colocando 25%, para manter o seu poder de compra, deixando assim R$ 7.500 disponíveis por mês. Imagine isso. Suponha que você ganhe R$2.000 por mês e consiga economizar 10% disso, ou seja, R$200. Com esse plano, você alcançará a liberdade financeira em 44 anos. Mas se você economizar apenas 5% a mais, ou seja, 15% no total, você poderá conquistar essa liberdade em apenas 40 anos. Com um esforço extra de apenas 5%, você pode encurtar sua jornada em 4 anos. Lição 2. Os números. É crucial avaliar quanto dinheiro você conseguiu economizar até hoje para determinar se está no caminho certo rumo à sua independência financeira aos 65 anos, que é a idade mínima para se aposentar aqui no Brasil. Essa informação é fundamental para que você possa ajustar suas finanças antes que seja tarde demais. Vamos dar uma olhada nisso de forma prática. Se você começar a poupar aos 20 anos, você vai precisar investir apenas R$ 188 por mês para atingir sua independência financeira aos 65 anos. Se começar aos 30, esse valor mensal sobe para R$ 500. Aos 40, para R$ 1.378. Aos 50, para R$ 4.266. E assim por diante. Como em muitas situações na vida, o fator tempo desempenha um papel fundamental. Quanto mais cedo você começar a poupar, mais fácil será alcançar seus objetivos financeiros. Claro,
É importante lembrar que esses cálculos são baseados em algumas premissas. 1. Você está começando com economias zeradas. 2. Consegue uma taxa média de retorno de 10% ao ano em seus investimentos. E sim, em bons ativos, é possível até mesmo superar esta porcentagem de retorno. Naturalmente, esses números podem variar dependendo de vários fatores individuais, como sua situação financeira atual. Contudo, a mensagem principal permanece a mesma. Quanto mais cedo você começar a economizar e investir, maiores serão suas chances de alcançar seus objetivos financeiros. Lição 3. Nutrindo seu crescimento financeiro. No livro Hábitos Ricos, Tom Kohler compartilha uma descoberta fascinante. Mais de 75% dos milionários tiveram origens humildes e se tornaram autodidatas, assim como Ronald Reagan. Contudo, há algo notável que todos esses milionários têm em comum. A maioria deles possuía várias fontes de renda, variando de 3 a 7. Ronald Reagan, por exemplo, tinha 2 fontes principais, seu trabalho como zelador e outra que vou revelar em breve. Existem 2 benefícios significativos em ter múltiplas fontes de renda. Primeiro, você diminui sua dependência de qualquer uma delas, inclusive de seu emprego em tempo integral. Embora você possa pensar que o seu emprego fixo é seguro, a realidade é que ele é mais vulnerável do que imagina. A simples frase do seu chefe, "Você está demitido", pode resultar em devastação financeira. Em segundo lugar, diversificar suas fontes de renda pode dar um impulso considerável à sua fórmula de fluxo de caixa. Suponha que suas despesas mensais sejam de R$2.000. Você pode tentar viver de forma mais simples, reduzindo seus gastos para R$1.700, mas sempre haverá um limite para o quão baixo você pode ir. Mesmo comer apenas macarrão instantâneo e beber água requer dinheiro. Mas, se você conseguir gerar apenas pouco mais, digamos R$100 por semana, você verá um aumento substancial em seu fluxo de caixa. Agora, para aumentar sua renda, você pode optar pelo caminho tradicional: horas extras, negociação por aumento, adquirir qualificações adicionais ou procurar um emprego melhor. Outra opção é iniciar um projeto paralelo. Projetos paralelos são uma excelente maneira de ganhar dinheiro extra. Por exemplo, este canal no YouTube é um projeto paralelo. Não é minha fonte principal de renda. Dependendo do projeto paralelo que você escolher, ele pode exigir algum esforço extra, como trabalhar algumas horas depois do seu trabalho principal, fim de semana e feriados. Mas acredite, os benefícios valerão a pena no final. Lição 4. O segredo além da fórmula da riqueza. Ronald Reagan não se tornou milionário apenas dominando a fórmula do fluxo de caixa. Ele guardou outro segredo valioso, e só após sua partida, essa verdade veio à tona. Surpreendentemente, nem mesmo sua própria família tinha conhecimento disso. Ronald havia investido em aproximadamente 95 diferentes ações durante sua vida, e após analisar todas as suas escolhas de investimento, identifiquei um padrão recorrente em todas elas. É neste ponto que as coisas ficam verdadeiramente fascinantes. Investir seu fluxo de caixa positivo é o ingrediente-chave para construir riqueza, mas é vital que você faça isso corretamente. Antes de revelar o caminho mais fácil para começar, é importante destacar o erro que você absolutamente deve evitar. Certamente você já ouviu falar bastante sobre day trade. Você vê isso no TikTok, no Instagram, no YouTube, com pessoas analisando gráficos, comparando e vendendo 20 vezes ao dia, tudo na esperança de ver os preços subirem e acreditando que essa é a chave para a riqueza. Mas aqui está a verdade que eles não dizem. 97% dos day traders perdem dinheiro. Ronald, com toda a sua sabedoria, não se aventurava no mundo do day trade. Em vez disso, ele adotava a abordagem de um investidor que se concentrava nos fundamentos de uma empresa. Isso significa que ele analisava o valor intrínseco da empresa e se certificava de que o investimento fizesse sentido, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Portanto, ele não teria se arriscado em ações de empresas incertas, como o IBR ou Cash 3. A lição aqui é clara. Ao investir, concentre-se no longo prazo. Estude as empresas cuidadosamente e evite as tentações de ganhos rápidos, que podem levar à perda de seu valioso dinheiro. Lição 5.
o poder do crescimento silencioso. Existe um erro de investimento que a maioria das pessoas comete, custando-lhes uma fortuna ao longo do tempo. Mas antes de mergulharmos nisso, permita-me compartilhar uma história impactante. Na antiga China, o imperador se apaixonou pelo jogo de xadrez e ficou tão fascinado que ofereceu ao inventor do jogo qualquer desejo que ele quisesse. O inventor, de forma humilde, pediu apenas um grão de arroz, um único grão, para ser colocado no primeiro quadrado do tabuleiro de xadrez. Depois, ele solicitou 2 grãos no segundo quadrado, 4 no terceiro e assim por diante, sempre dobrando a quantidade em cada quadrado, até o 64º quadrado, alternando entre preto e branco. O imperador concordou, sorrindo, achando que este era um pedido tolo e fácil de cumprir. Mas essa aparente simplicidade levou à ruína de todo o seu império. No 30º quadrado, o imperador já devia mais de 1 bilhão de grãos de arroz. Quando chegou ao 64º quadrado, sua dívida era de 18 quintilhões de grãos de arroz, levando ao colapso financeiro do reino. Essa história ilustra o que Ronald Read fez de forma brilhante. Seu plano era investir a longo prazo, permitindo que o seu dinheiro se multiplicasse ao longo de décadas. A cada 2 semanas, quando recebia seu salário de zelador, ele continuava a acrescentar aos seus investimentos. Vamos exemplificar isso. Vamos supor que você economize R$1.000 no primeiro ano e obtenha um juro de 10% sobre ele. Você ganharia R$100 no final do primeiro ano e 110 no final do segundo ano, porque o seu investimento não é mais apenas R$1.000. Com o juro de um ano, agora vale 1.100. Ao final do segundo ano, seu investimento vale 1.210. Portanto, o juro que você ganha no final do terceiro ano será de R$121 e somando um total de R$1.331 no valor principal. Com o tempo, você não apenas ganha juros sobre o dinheiro que economizou originalmente, mas também sobre os juros que já recebeu. Isso resulta em um crescimento exponencial, que Albert Einstein chamou de a 8ª maravilha do mundo, o juro composto. Essa é a mesma estratégia que impulsionou 99% da riqueza de Warren Buffett após seu 50º aniversário, conforme o livro A Psicologia Financeira relata. Quando o livro foi escrito, Buffett tinha uma fortuna de 84,5 bilhões de dólares, sendo que 84,2 bilhões desses foram conquistados após seu 50º aniversário. Tudo graças ao poder mágico do juro composto. Buffett começou a investir aos 10 anos e aos 30 já tinha acumulado $1 milhão. Lição 6. Mantenha-se firme. Imagine se amanhã o mercado de ações desabasse 50%. O que você faria? Venderia suas ações? Ao final, se você tivesse R$100 mil em ações e elas despencassem 50%, você ficaria apenas com 50 mil. E se o declínio continuasse? Durante a vida de Ronald, ele presenciou 11 quedas significativas no mercado de ações, mas manteve seus investimentos porque compreendia um segredo vital. Você não pode prever o mercado, e a melhor estratégia é continuar investindo a longo prazo, independente das oscilações do mercado. Quando você tenta cronometrar o mercado, está fazendo 2 suposições ousadas. Primeiro, que sabe exatamente quando o mercado atinge o fundo e sai no momento perfeito. E segundo, que sabe quando o mercado vai se recuperar e comprar bem próximo do fundo, ou no fundo. De acordo com meus cálculos, quando se trata de prever o futuro do mercado, as probabilidades não estão ao seu favor. Um estudo realizado pela Universidade de Michigan, que abrangeu o período de 1963 a 2004, revelou que 96,96% dos retornos positivos nesses períodos vieram de apenas 0,85% dos dias de negociações. Além disso, o renomado analista de ações Andrew Stutz examinou dados de um período de 10 anos, de novembro de 2005 a outubro de 2015, chegando à conclusão de que perder os 10 melhores dias de mercado durante esse período específico resultaria em uma perda média de 66% dos ganhos que você teria obtido ao permanecer investido. Em termos simples, quando o mercado sobe, ele sobe muito rapidamente. Se o seu dinheiro estiver fora, você arrisca perder os melhores dias que o mercado tem a oferecer. Portanto, a mensagem aqui é clara: pare de tentar prever o mercado
E não ceda ao pânico. Mantenha-se firme em sua estratégia de investimento a longo prazo, e isso poderá ser a chave para o seu sucesso financeiro. Lição 7. A informação mais vital. Ronald Read, apesar de sua inteligência, não escapou de investimentos mal-sucedidos, como Lehman Brothers, que faliu durante a crise financeira de 2008. Contudo, mesmo diante desse revés, ele persistiu em seus investimentos, pois tinha uma carteira diversificada com outras ações. Cometemos erros em nossas vidas financeiras. Talvez você também tenha tomado decisões ruins de investimento no passado. Ou acredite que começou tarde demais, ou gastou dinheiro em algo que agora parece desnecessário. Quero que saiba que tudo isso faz parte da jornada. Não desista. Cada experiência, mesmo as negativas, contribui para o seu aprendizado e crescimento financeiro. Agradeço por acompanhar este vídeo e espero que essas lições tenham sido úteis para você. Se assim foi, deixe seu like para apoiar o canal. Se desejar aprender mais, confira os outros vídeos que estão sendo sugeridos neste momento. Até mais!